Jesuítas nasceram num contexto de expansão dos europeus. Pela primeira vez, eles estavam se deparando com o mundo inteiro. A África, a Ásia, as Américas entraram, digamos, agora no horizonte dos europeus. E os jesuítas acompanhavam, digamos, essa expansão e também tiveram um discurso e uma atuação universal. Portanto, os jesuítas foram construtores da globalização. Mas nesse empreendimento de criar uma ordem global, também tiveram muitos opositores, porque eles eram métodos inovadores, ousados, e tudo isso surpreendeu muita gente. Uns olhavam isso de forma positiva e apoiavam, mas tiveram também inimigos fiéis que os acompanharam e os criticaram à medida que eles se iam implantando e expandindo as suas empresas missionárias e educativas. O antijesuitismo, que acompanhava os jesuítas desde a sua fundação, teve uma ascensão extraordinária na segunda metade do século XVIII, através de figuras que lideravam os Estados, as grandes monarquias europeias, de Portugal, da Espanha e de França. E essas lideranças começaram a perceber ou a sentir que os jesuítas seriam um estorvo ou seriam uma espécie de inimigo a abater. E, de facto, por iniciativa, em primeiro lugar, do Marquês de Pombal, os jesuítas foram sendo, ao longo da década de 60, expulsos das grandes monarquias europeias. E essas monarquias depois congregaram-se diplomaticamente para fazer pressão junto da Santa Sé, junto do Papa, para extinguir os jesuítas. Talvez a coisa que mais me impressiona é a fidelidade a que estes homens permaneceram durante o período em que a companhia esteve suprimida. Muitos deles não queriam perder a identidade de jesuítas e então assinavam ex-jesuíta. Estudar e conhecer mais em profundidade esse período é resgatar a memória de muitos homens que deram a sua vida pela causa do Evangelho e que corriam o risco de ficar esquecidos. Homens ilustres, de muitos modos, passaram por um período muito difícil de se verem primeiro expulsos, depois muitos deles presos, muitos outros viveram no exílio toda a sua vida. Ora, essa extinção deu origem ao exílio daqueles jesuítas que tiveram que abandonar a ordem, teve o seu acolhimento na Rússia, na Czarina II da Rússia, e onde se criou uma espécie de reserva estratégica dos jesuítas que aí permaneceram e que depois se prepararam para restaurarem a Companhia de Jesus. A força que a Companhia tinha era tanta, esse seu legado de mais de 200 anos de uma atividade extraordinária por todo o mundo, levaram a que a própria Igreja reconsiderasse essa decisão e voltasse a permitir que a Companhia fosse refundada, fosse restaurada. A restauração é o renascer de um projeto temido por muitos, admirado por tantos, mas, acima de tudo, é que é uma tentativa humana de fidelidade ao Evangelho. Jesuítas, a congregação religiosa onde nasceu a vocação do Papa Francisco. Durante todo este ano, a Companhia de Jesus comemora os 500 anos da conversão de Inácio de Loyola, seu santo fundador. Da chegada ao Brasil em 1549, lá se vão 472 anos. É essa a história que vimos de forma bem resumida. Os jesuítas fundaram as primeiras cidades brasileiras. Hoje, a presença e legado desses homens e mulheres de fé trazem na missão a preocupação com o outro, o ensino da doutrina cristã, a educação como um meio eficaz de promover a identidade pessoal e o bem comum, com influência na cultura, na ciência e outras áreas. E é dessa congregação que nosso país acolheu o homem conhecido como apóstolo do Brasil, São José de Anchieta. Anchieta era muito jovem, portanto, com 19 anos, quando desembarca em Salvador. Desembarca no mês de julho e no mês de novembro já estava em viagem para São Vicente. E por que ele veio para cá? Ele tinha a questão da saúde dele, né? E na época se achava que
onde o clima fosse semelhante ao clima da sua origem, ali era bom para você recuperar a saúde. Ele é espanhol das Ilhas Canárias. Mas, além disso, e aí para mim é o mais forte, porque ele se tornou um grande missionário, no noviciado, lá em Coimbra, foi certamente ouvindo as cartas de Xavier, do próprio Nóbrega, e isso foi ativando nele esse desejo muito grande de ser missionário. Quando ele chegou aqui no Planalto de Piratininga, não é? Em 1554, para com os outros 12 jesuítas, portanto 13 no início, a mando do padre Manuel da Nóbrega, começar esse colégio de São Paulo de Piratininga. Não é? Ocupar como espaço uma cabana de 14 passos de comprimento por 10 de largura. Como a gente costuma falar, ele era capela, ele era refeitório, era dormitório, era sala de aula, era o espaço de estudo, tudo. Mas o carisma de Anchieta era tão grande que as famílias indígenas e as famílias brancas começam a morar, construir casas em volta por causa dele. O branco vai vê-lo como um grande líder, não um líder militar, não um líder que se impõe pela violência nem pela força, mas porque ele é um homem de consensos. E para o indígena, que tem uma visão diferente do mundo, ele é o grande pajé. Ele é aquilo que mais ninguém consegue ser. Porque ele é o pai, ele é o amigo, e ele é aquele homem que consegue realizar prodígios, que nem os seus pajés mais famosos conseguem. Por outro lado, ele aprende a usar as ervas brasileiras, ele aprende a fazer tipóia, tipóia é um nome indígena, ele aprende também o tratamento com argila. Então, Anchieta, ele vem com a sua medicina europeia, mas ele aprende a medicina indígena, né? Então, ele é um homem que vem para cá com muita sabedoria, mas ele quer aprender exatamente para poder integrar. Outro capítulo importante da vida de Anchieta é que ele foi refém nas negociações entre autoridades portuguesas luso-brasileiras e indígenas tamoios naquela região de São Paulo. Então ele é um diplomata, que participou dessas negociações de alguma forma, também um benfeitor, porque a unidade do Brasil deve muito a José de Anchieta. Ele é um homem diferente, né? Ele é um homem abstraindo a parte como santo, bastava ser aquilo que ele já era enquanto ser humano para ser uma criatura excepcional. Anchieta faleceu na cidade que recebeu o nome dele. E lá, então, há um centro de peregrinação, de devoção. A juventude certamente deve se espelhar no que foi José de Anchieta, tão jovem, entregando a sua vida e o seu futuro a serviço do próximo, veio de um continente para outro e aqui deixou a sua história. Sempre José de Anchieta tem sido a nossa inspiração. Eles mergulharam em tantos povos. Santo Inácio de Loyola viveu entre os anos de 1491 e 1556. Como a gente viu, a Companhia de Jesus, fundada por ele, rapidamente se espalhou pelo mundo. Por onde passaram, os jesuítas deixaram marcas em diferentes expressões artísticas, na pintura, escultura e arquitetura. O livro Arte dos Jesuítas na Ibero-Latina, recentemente lançado no país, aborda a missão da ordem em diferentes partes do mundo e a contribuição no campo da arte colonial no Brasil e na América Latina. As páginas da história mudam a toque de dedos.
Já as do livro guardam as fotografias da herança artística deixada pelos jesuítas à nossa igreja nas Américas e na Europa. A partir do reconhecimento papal, a Companhia de Jesus partiu rapidamente em missão pelo mundo. Em 1540 já estavam no sul da Índia, 2 anos depois no Congo. Em 1547 chegavam ao Japão. Em 1549 no Brasil. Traziam na alma a ânsia de evangelizar os nativos da região. O livro de Percival Tirapelli traz parte desse processo histórico centenário compilado em uma década de investigação. A estrutura para o início da catequização dos indígenas no Brasil era a princípio bem simples. A Companhia de Jesus já tinha um modelo padrão pré-definido para ser usado em qualquer parte do mundo. Vai ter que fazer o seminário, a igreja de pau a pique primeiro, e depois vai ter que fazer isso com taipa de pilão. Então, você não pode ficar pensando que as primeiras igrejas nossas vão ter cobertura de mármore, por exemplo. Isso só vai ocorrer em 1630 com a Casa Professa de Salvador. Mas a realidade de cada país exigiria improviso nas construções. Se você tem uma grande quantidade de madeira, como nas missões de Chiquitos, é madeira. Se você tem a pedra vulcânica em Arequipa, lá no Peru, então você vai fazer com a pedra vulcânica. Se você tem coral para se fazer as construções em Cuba, então a Catedral de Havana vai ser feito isso. E isso dá uma característica regional. A influência indígena também começa a ganhar forma aos trabalhos artísticos dos jesuítas. Temos em São Miguel Paulista uma pintura que certamente foi feita pela mão indígena. Temos esculturas, principalmente as chamadas cariátides, que ficam nas mesas de comunhão da Capela de São Miguel, e também no antigo altar da Igreja de São Vicente, que são as mais antigas talhas que a gente tem. A Companhia de Jesus deu grande contribuição à igreja no campo da arquitetura. No Brasil, várias obras se destacaram. No século XVI, tem o Seminário de Olinda, que é muito importante. E em São Paulo, a gente tem, por exemplo, como testemunho, a verga da Igreja de São Vicente, de 1559, a pia batismal de Abarebebê, por volta de 1550, essa Nossa Senhora da Conceição e o seu retábulo, que está em fragmentos de 1560. Então, são igrejas muito antigas, isso todas do século XVI ainda. No campo cultural, a chegada em 1567 dos jesuítas na América Central se dá no México. Desde então, os seminários passam a ganhar grande repercussão. Os grandes seminários que fizeram no México, principalmente o de São Ildefonso, o Seminário de Tepoztlán, que é uma obra de arte mundialmente famosa, e no vice-reinado do Peru, a Catedral. A igreja da Companhia de Cusco foi um centro de irradiador e todo mundo queria fazer uma fachada como a de Cusco. Mas o que é muito importante dessa parte cultural, que veio um padre, Bernardo Bitti, e ele é o fundador da Escola Cusquenha de Pintura, que existe praticamente até hoje. Isso é importantíssimo. Os jesuítas se destacaram principalmente na atuação educacional. O jesuíta, ele é especializado no ensino, naquilo que eles chamam de ratio studiorum. O Santo Inácio, ele era formado lá na Sorbonne nas artes, se bem que naquele período as artes eram outra coisa, era a oratória, mas nos exercícios espirituais do Loyola, ele sempre vai evocar a arte. Muitos dos trabalhos de catequização traziam características indígenas,
como a incrível igreja de San José de Chiquitos, na Bolívia, fundada pelos missionários jesuítas espanhóis no final do século XVII. Uma das poucas estruturas ainda mantidas na forma original. Então, as primeiras igrejas vão ser imensos galpões, assim como um telheiro de 2 águas apenas. E assim até hoje em Chiquitos, e usando a madeira. A madeira ganha o brilho do ouro. Os reluzentes retábulos querem contar, em meio à luz, a existência dos anjos, dos santos, do sofrimento de Cristo. Originalmente, eles têm a função didática de evangelizar. Ele tem uma função, principalmente, de mostrar a Eucaristia, mostrar o ostensório, né? E também mostrar o santo de devoção. Então, por isso, todo esse recurso dessas colunas, dessas volutas e todo esse dourado, porque a Deus se deveria dar aquilo que melhor se tem na terra, que é o ouro. Alguns jesuítas ganharam grande reconhecimento no Brasil. Padre José de Anchieta, por exemplo, chegou a Itanhaém, litoral norte de São Paulo, em 1553. Na igreja matriz de Santana, a Virgem de Anchieta, imagem sacra da Virgem Conceição. Embora o nome da imagem esteja associado a Anchieta, evidências históricas apontam que ela não teria sido trazida por ele. É uma imagem portuguesa, maneirista, certamente do ano 1550, 1580, não mais do que isso. E como que ela teria chegado, a gente não tem uma informação. Porque, então, pelo sim, pelo não, a Anchieta viu essa imagem. Então, deixa ser a Virgem do Anchieta, que faz bem. E muito. Dentre os inúmeros legados dos jesuítas, há um bem precioso, lapidado nos colégios ao longo de séculos. O legado dos jesuítas, o maior de todos, é a língua portuguesa, né? Sem dúvida alguma. Essa gramática que foi ensinada até 1759. Com a expulsão dos jesuítas, o Brasil ficou órfão do ensino. E todos os seus bens foram confiscados pelo Estado e foram vendidos, né? Os jesuítas fundaram diversas cidades no Brasil. A relação com o Estado era forte, especialmente no século XVII até meados do século XVIII. E tanto catequizavam um índio lá no Paraguai, quanto dava conselhos em Versalhes, na França. Por razões políticas que atentavam contra os interesses da coroa portuguesa, a Companhia de Jesus foi expulsa do Brasil em 1759, mas a caminhada continuou de diversas formas para diferentes lugares do mundo. Eles foram para a Rússia, foram para a Prússia, foram para o leste europeu e lá permaneceram, né? Então, quando volta, eles têm que reconquistar os seus espaços, deve ter sido, porque tudo isso tinha sido confiscado pelos então reis e imperadores. Ser jesuíta, uma vocação no mínimo desafiadora. Neste ano, a igreja reflete a memória de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, de onde também foi preparado o primeiro Papa da Ordem. Esse ano estamos comemorando o ano inaciano, exatamente a conversão de Santo Inácio, e que o Papa Francisco está realmente batendo aí, fala, para ser jesuíta é muito difícil, porque tem que rezar, ou seja, tem que ter muita dor no joelho. Na madeira ou na terra pilada, as histórias do passado um dia poderão ir embora, mas ficarão eternizadas nas páginas de livros como o de Percival Tirapelli. Quando sai da máquina, realmente é um pedaço da sua alma que sai, né? É o filho que você está deixando, é uma sensação muito grande de contribuição para a cultura.
Livro bonito, né, gente? Muito mais ainda é a história desses homens e mulheres de fé que ainda hoje lutam para levar a presença e o nome de Jesus a todo o nosso Brasil. E é isso que a gente vê depois do intervalo. É rapidinho e eu já volto. Inácio de Loyola viu na intelectualidade humana um campo de missão e formou missionários que estudavam as diversas áreas do conhecimento. Desde a fundação, os jesuítas foram enviados a levar a boa nova de Jesus, a defender a doutrina católica, a entender o que cada sociedade vive e levar Cristo a ela. Viver essa missão em terras brasileiras não foi e não é diferente. E deixa a luz do céu entrar. Isso é uma grande questão, né, da vida cristã, né? Deus me chama, né? Como Ele me chama, a que Ele me chama. Eu tento escutar primeiro este chamado, né? Que ele não se dá pronto na minha experiência. Eu preciso escutá-lo, né? Escutá-lo de muitas maneiras. E Ele se dá de muitas maneiras, Ele se revela de muitas maneiras. O corpo apostólico é saber que cada um realiza a missão que também é minha, não porque seja minha como algo pessoal, mas porque nos foi dado por Jesus Cristo. Nós vivemos essa relação numa perspectiva não de partes, mas de uma espiral em que um vai complementando o outro. Cada alicerce vai sendo posto de tal forma que permita que o outro se eleve. Os jesuítas chegaram aqui bem no começo da companhia, em 1549, portanto, menos de 9 anos da aprovação na companhia. Não são os primeiros membros do clero a chegar ao Brasil. Porém, aqueles primeiros 6 jesuítas, não é? Sob a supervisão do padre Manuel da Nóbrega, o superior, traziam então já um plano e uma missão. E é atrás desse plano e dessa ideia, obviamente com vários ajustes, de acordo com as circunstâncias locais, que os jesuítas conseguiram em pouco tempo realizar muito mais do que qualquer outra ordem religiosa. E a Companhia de Jesus, do início do Brasil, ela é marcada por um dinamismo que é fruto da sua proximidade e experiência, não é? Da sua fonte, os exercícios espirituais. São marcados por esta proximidade que faz com que eles tenham uma ousadia apostólica sem igual. A palavra ousadia mexe com a gente. É uma palavra que, por si só, já nos provoca uma certa inquietação, né? Porque o ser ousado, no mínimo, exige de nós uma saída do nosso comodismo, uma saída do espaço cativo que a gente se encontra, uma abertura de mentalidade, uma abertura para a novidade, principalmente. Quando eu penso em ousadia, eu penso em a gente não se acomodar no bem que já estamos fazendo ou na realidade que nos circunda. Exatamente, vem a famosa expressão ser magis, olhar o bem maior. E às vezes o bem maior é muito mais amplo do que aquilo que eu faço muito bem. Então, como podemos desenvolver melhor a missão da Companhia de Jesus no Brasil e não ser uma missão dividida por regiões? Como podemos melhor colaborar com a vida e a missão da Igreja e, para isso, usando os nossos recursos, colocando-os a serviço de uma missão vista desde o país. Esse é um elemento muito importante
que pesou nessa construção da nova província. E aí temos, de fato, feito a opção por 4 preferências apostólicas que acreditamos agora como um corpo apostólico no Brasil, uma única província, melhor podemos desenvolver e que são talvez mais urgentes. É uma experiência que vai transformando a gente, vai modificando. Não é que é o ser santo, mas é aquilo que a gente foi criado por Deus, a experiência de Deus na sua misericórdia, no seu sentido mais profundo. São os exercícios espirituais de Santo Inácio. Uma experiência que Santo Inácio pensava como sendo, de uma vez por todas, uma experiência transformadora, radicalmente, como é toda a experiência com Cristo ressuscitado. A espiritualidade vai levar sempre a uma autonomia na relação, né, com Deus, que a pessoa reza fundamentalmente dentro de uma metodologia, mas fundamentalmente o que ela reza é a sua vida. Aí como que isso reflete no dia a dia? Bom, para quem é jesuíta, para quem fez os exercícios espirituais, passou pela experiência dos exercícios espirituais, isso deve acontecer automaticamente na missão. De maneira que a gente trabalhe ativamente, mas ao mesmo tempo sempre contemplando a presença de Deus e as necessidades que o povo exprime. Os exercícios espirituais para mim é um momento íntimo de você com Deus, de você dialogar com Deus em sua oração, ao qual você se desliga do mundo e só fica você e Deus ali. Eu não me sentia à vontade falando de Deus, mas eu me sentia à vontade falando da minha relação comigo mesmo, que era essa experiência de Deus que me proporcionava. E foi sempre essa a maior riqueza da espiritualidade. A questão do discernimento e de perceber qual que era o melhor caminho para mim naquele momento, o caminho que Deus me chamava naquele momento. A Secretaria para a Colaboração, Fé e Espiritualidade abrange 2 aspectos transversais da nossa missão: colaboração com outros e a experiência transformadora da fé através dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Como isso se relaciona com tudo? Os exercícios são a escola onde nós encontramos toda a atitude para todos os trabalhos que fazemos. Então, o trabalho acadêmico, ele tem uma influência grande dos exercícios espirituais. E nós vamos encontrar essa mesma dinâmica dos exercícios em todos os trabalhos da companhia. Nos trabalhos paroquiais, nos centros de espiritualidade, nos centros de reflexão social. Há um grande leque de trabalhos em que essa força criadora dos exercícios espirituais nos ajudam a cumprir a nossa missão. Nossa paróquia tem uma acolhida muito forte e faz cada um perceber que, independente daquilo que você pensa, daquilo que você tem um lugar onde você pode atuar. Sem maiores exigências, com muita liberdade espiritual, que é uma grande tônica dos jesuítas, a gente vai se engajando e por uma vocação natural, aquilo que você tem de melhor para dar vai brotando como o lugar principal onde você deve servir. Posso dizer que também sou uma leiga como outros leigos que assumem a missão, né, que essa companhia tem,
E me sinto grande colaboradora mesmo, né, dessa missão, né, com paixão mesmo. Dá mais um passo, chega mais perto, tem pra você também. Dá mais um passo, sonha mais alto, chama que gente vem. Tem tanto pão nessa mesa, tem. Depois que eu aprendi a ler, tudo mudou. Hoje eu brinco, converso. Hoje eu tenho amigos. Eu aprendi que eu posso ter amigos. O importante, sabe, é sentir a um certo ponto que por amor a nosso Senhor não podemos ser egoístas, fechados em nós mesmos, e que somos corresponsáveis pela situação do mundo. Uma ONG deseja fazer bem na sociedade, mas se organiza para prestar serviço, que às vezes tem espírito e uma ética, mas não são nutridas por nenhum espírito que possa ser uma fonte permanente de renovação. E precisamente a espiritualidade da igreja é aquilo que dá espírito de generosidade, de luta, tira o medo e ajuda a procurar o bem comum. A companhia sempre teve no seu horizonte que aonde estivermos, aonde formos, temos que levar a fé e a justiça, respeitando as culturas. O que é essa justiça? Onde é que ela acontece? A promoção da justiça acontece na relação de respeito, de reconhecimento com os outros, independente de raça, de religião, de opções. Relações justas que eu costuro na medida em que eu me preocupo com a sociedade, uma sociedade que realmente inclua, realmente proporcione condições para que todos possam viver dignamente. E relações justas com a própria natureza, com os próprios bens da natureza, com a criação. E aqui eu vim aprender que eu posso. Se eu não tivesse vindo para cá, hoje eu não sei como eu estava. Eu não estava no fundo do poço, mas eu estava olhando para me jogar lá. E agora eu estou vendo que os meus limites estão sendo superados e que eu posso muito mais. Portanto, seguir a Jesus Cristo é identificar-se fundamentalmente com os pobres e com os excluídos. Isso, no contexto da Companhia de Jesus, é ir de encontro às grandes fronteiras. Hoje a fronteira é o convívio, é a luta em favor do direito dos povos indígenas, é a fronteira do diálogo entre fé e ciência, razão e religiosidade dentro da academia, é o diálogo entre a igreja e a ação pastoral eclesial e a política governamental. Nós somos convidados a sermos promotores da justiça, como algo fundamental para o serviço da fé. Estamos conseguindo, aos poucos, que todos, em todas as frentes apostólicas, possam se apropriar e levar em frente esse compromisso com a promoção da justiça. Então, onde tem um desafio, onde tem uma fronteira, eles chegam para dar sua contribuição, para estar presente, para ajudar. E aí, desafio nesse semiárido e situação de fronteira é o que mais nós tínhamos e ainda temos. O que se caminhou nesses 25 anos de presença de jesuíta aqui, se caminhou muito, se mudou muito essa realidade. O que nos faz acreditar tudo da espiritualidade ignaciana para o nosso trabalho e a forma como isso impacta no serviço, no olhar dos centros sociais, né, são os próprios frutos que a Companhia de Jesus na América Latina e Brasil trouxe até hoje, né? Isso é fruto dessa opção radical que é feita a partir de um discernimento de vida, né,
na pessoa de Jesus Cristo. De tudo que eu aprendi na universidade, seja relacionado ao direito, seja voltado para o ensino religioso, como pessoa, acho que fazer o bem, sem dúvida, foi a maior lição. Fazer o bem sem esperar nada em troca, sabe? Acolher o outro, buscar sua formação humana e espiritual são marcas da missão dos jesuítas, que vem na juventude brasileira a esperança da igreja. É logo depois do intervalo, no Instante Sal. Acolhimento e formação constroem a presença jesuítica da igreja em diversas localidades brasileiras. Os jesuítas veem nos jovens outra fonte de missão, uma juventude protagonista de sua caminhada que encontra na igreja em saída a missão de ir ao outro. E o que a gente mais se encanta é nisso, nessa preocupação, né, de acolher e, a partir dessa acolhida, o processo formativo. E é isso que nós estamos tendo muito como retorno, né? Porque não adianta você enfrentar uma coisa se você não tem uma base, uma estrutura formativa. Então, a companhia também, para estar em sintonia com a Igreja Latino-Americana e também vendo que é um campo necessário de atuação, de colaboração dos jesuítas e de todos aqueles que compõem nosso corpo apostólico, de ajudar aos jovens a crescerem na fé, a crescerem como pessoas e como cristãs. Elas são várias juventudes. Ela tem rostos específicos, ela tem vozes específicas, né? Elas têm anseios específicos, lutas específicas, sabem o que querem, buscam, né? Travam as suas lutas também. Eu acho que essa é a formação integral da pessoa humana, cidadãos, cidadãs que saibam fazer a diferença pela qualidade da sua formação, né? Pela capacidade de pensar no outro, de pensar na outra, de achar soluções que deem espaço para a solidariedade, para a gente se reconhecer todos pertencendo à família humana. Primeiro, as dificuldades de vir para Manaus, né? E reconhecer que não sou o único que vive essa experiência, saber que outras pessoas da mesma cidade já viveram essa experiência, né? E estão vivendo, e encontrar a casa como um apoio, de fato, fica o sentimento de gratidão. Ter o acompanhamento da companhia ajuda e muito, né, nesse processo de descoberta, nesse processo de caminhada pessoal, espiritual, profissional. Viemos de tantos lugares, trazemos tantas histórias, vivemos a dança mágica de nos conhecer. A pedagogia ignaciana, ela nasce de uma experiência espiritual, né, de Santo Inácio. E nesse sentido, o trabalho com os jovens, né, para chegar ao coração dos jovens, eu acho que a gente tem que entender esse universo que ele se organiza, do que o jovem se organiza. Porque o programa Magis é um programa que é o serviço à juventude. Então, oferecer formação à juventude, mas não só jovens inacianos. Então, é oferecer um serviço inaciano à juventude, ao contrário. E, nesse sentido, abrir-se as articulações com a igreja local. Agora, aos poucos, os colégios, universidades, paróquias, vamos buscando conscientizar e temos um marco de orientador para o trabalho com juventude. O ensino aqui é maravilhoso, mas os eventos que eles nos proporcionam, o incentivo ao protagonismo juvenil, voluntariado, diversos projetos e buscar evoluir só eu como pessoa, mas melhorando a mim mesma para melhorar a sociedade.
e é uma identidade dos colégios jesuítas. É importante debater o projeto de vida para que a gente faça uma escolha mais acertada, não só, por exemplo, o meu casamento, o meu relacionamento pessoal está diretamente ligado também à minha espiritualidade, é uma coisa só, né? A minha vida profissional também, o que eu vou decidir, faz parte do meu eu, né? Então, isso precisa estar contextualizado, as decisões sendo tomadas dentro desse ambiente, né? De discernimento, de reflexão. O primeiro contato que eu tive com jesuíta foi pelo Face, pela página Vocações Jesuítas. Aí depois comecei a pesquisar mais livros e o pessoal do Facebook ia me dando informações. Foi bom poder conversar sobre as coisas que eu sentia mesmo que à distância. Foi uma experiência de sentir-se participante, sentir-se parte daquilo, né? E de perceber que o que eu sentia, aquilo que eu pensava, os meus princípios, eles correspondiam a alguma coisa. E essa facilidade ajudou muito no início do discernimento da vocação. Sou mais que um homem, eu sou multidão. Sou muitas mãos, eu boto fé. 1000 andorinhas vão fazer verão. Todos verão, se Deus quiser. Não foi só na minha paróquia que os jesuítas fizeram algo bom, né? Foi em Santarém todo. Eles chegaram e entraram nas ações pastorais, na pastoral universitária, em outras vertentes de jovens, na comunidade mesmo social, como todo em lutas e tudo mais. E isso é muito legal, porque eles deixam para nós que não é só dentro da igreja que se trabalha, né? Com as pessoas que estão nas ruas, que estão lutando por algum ideal. E isso me encontrou bastante. A Amazônia, ela é vista pelo mundo como algo indispensável para dar uma boa continuidade na nossa vida. E eu vejo como grande desafio de a gente, como companhia, junto com outras organizações, pensar, somar forças para cuidar dessa Amazônia. Então, tentamos isso, acompanhar essas comunidades para que, a partir da fé em Jesus Cristo, né, contagiem, né, de coisas boas, de abertura, de ajuda aos mais necessitados e de ir lá e preservar a natureza, claro. Preservar a casa comum, como os indígenas nos ensinam, fundamentalmente eles, né, que preservam e convivem e pronto. A igreja ensina as coisas boas para nós. E também tem nossas tradições, também precisa ser levado, né, em pé, né? Como se diz, nós não podemos deixar nem esquecer do jeito que a gente também leva a nossa vida cristã. Da Amazônia até os pampas, do cerrado às manguezas, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. O Centro Magis Amazônia, que tem essa missão de irradiar o trabalho com juventudes aqui, sobretudo formando novas lideranças, contribuindo para um processo emancipatório, de fato. Mas aqui, além desse campo, o campo da espiritualidade. Espiritualidade que é exatamente esse contato com Deus, que muitas vezes nós sentimos também através dessa natureza que nos circunda, que nos abrange, que nos alimenta. Trabalho com indígena é trabalho com famílias indígenas, né? Então, para trabalhar com uma família, não é como ensinar, né? Mas talvez visita e tomar cafezinho e contar piada e também escutar, né? O idoso e criança e adolescente, isso que é exatamente o núcleo da missão indígena.
Essa é uma missão importantíssima e todos nós temos que engajar nessa missão. Ela tem que ser trabalhada exatamente com as diversas instâncias, né, da companhia, sobretudo na área das universidades. Porque ela está no nosso coração, ela está nas nossas preocupações, ela está realmente nos desejos que nós temos de preservar, né, a riqueza socioambiental que existe dentro da Amazônia. A vinda do jesuíta para cá foi uma coisa muito boa. Acho que daí, depois que o jesuíta veio, a gente começou a dar um pontapé bem bacana na comunidade. Tanto na área espiritual, na nossa espiritualidade, como na área social. O Sara está despertando esse mim de querer voltar um pouco para as raízes, né? De ter momentos de você contemplar a natureza, de dizer assim, eu faço parte disso, eu tenho que defender, eu tenho que fazer algo em prol disso. A gente tem que concretamente ter ações específicas no lugar que a gente está vivendo. Ações que realmente mostram que nós temos essa preocupação da sustentabilidade e que, de alguma forma, nós também somos sustentáveis no nosso fazer diário. Conhecendo os jesuítas, eu tinha certeza que poderia dar certo. Por quê? Porque a gente, estando aqui e integrando com eles, a gente receberia força dos dois lados, né? Essa certeza a gente tinha porque, também por ser congregação, né? Mas pela espiritualidade, pela busca deles nessa dimensão assim de fronteira, de periferia e de estar junto com os mais necessitados. Então, o desejo nosso é de atingir os povos indígenas, os ribeirinhos e também a questão do tráfico, enfrentamento, né, do tráfico das pessoas. Porque a música ela é complexa. Sem um, a gente não consegue uma música inteira. Se só for só um, não dá para uma multidão. Precisa de um monte. E a pergunta que todo mundo levantava, sobretudo fora do Brasil, parece uma insensatez, né? Fazer do Brasil uma única província, dadas as dimensões continentais do Brasil. Estamos voltando ao que foi a companhia nas origens, num momento e numa situação completamente diferente, que exigiria de nós e das novas gerações, sobretudo, uma qualidade no modo de sermos jesuítas semelhante e, se for possível, superior à daqueles primeiros companheiros que cá vieram. Não existe províncias, existe uma província. Nesse sentido de companhia universal, nós crescemos muito. Nós, como companhia, temos que ajudar, em primeiro lugar, as pessoas a eleger o que é o bem para a humanidade. Em segundo lugar, nós temos que semear esperança. O melhor está por vir. Eu gosto muito do discurso do Papa Francisco à Congregação Geral, quando ele disse que não é tão importante para a companhia, aliás, ela nem deve procurar ocupar espaços, mas iniciar processos, né? Eu acho que a gente está fazendo processo. À luz do Evangelho, o Senhor que nos envia em missão, dentro de um corpo apostólico que é universal, a Companhia de Jesus, nós, jesuítas, mas também os colaboradores, vamos nos abrindo para este novo, percebendo a beleza e a riqueza que é podermos trabalhar e sonhar e realizar a missão no sentido mais amplo no Brasil. Amar aos irmãos e a Deus, servir.
A missionaridade da Companhia de Jesus segue levando a doutrina católica, lutando pelos mais fracos, ampliando os horizontes, mesmo neste tempo de pandemia. E como ela, tantas congregações e comunidades, frutos de carismas que atendem a uma necessidade específica de cada povo e de cada tempo. Parabéns à Companhia de Jesus por celebrar os 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola e nosso agradecimento aos jesuítas do Brasil por nos cederem as produções deste programa. Semana que vem tem mais Repórter Canção Nova. Até lá!